São Paulo venceu o Flamengo por 1-0 dentro do Maracanã no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, conseguindo levar assim uma boa vantagem para o Morumbi no próximo final de semana no jogo da volta da final da Copa do Brasil. A gente vai falar aqui hoje entender como que o São Paulo conseguiu vencer o Flamengo, quais foram os caminhos que levaram o São Paulo à vitória. E para isso a gente vai começar com o campinho, entendendo como que o jogo se desenrolou para o São Paulo conseguir a vitória. Bom, no primeiro tempo a gente teve um cenário com o São Paulo tendo mais a bola, né? Um tanto quanto surpreendente, né? Tendo em vista que o Flamengo estava jogando em casa, e o Flamengo tende a ser uma equipe mais dominante nos jogos em casa, mas não foi o que a gente viu nesse jogo. Né? Foi o São Paulo tendo mais a posse de bola no primeiro tempo e o Flamengo passando mais tempo em organização defensiva. E o Flamengo veio a campo sem a bola, diferentemente de outros jogos, o Flamengo veio a campo num 4-1-4-1, jogando com o Pedro e o Gabigol, e o Gabigol fechando como um ponta pelo lado direito, com uma linha de 4 junto com os dois meias, Vitor Hugo e Gerson, e o Bruno Henrique como ponta do lado contrário, e o Pulgar como primeiro volante. Né? O Flamengo defendia predominantemente num bloco médio-alto, mais ou menos essa altura aqui, e em alguns momentos fazia alguns saltos de pressão nos zagueiros, né? Principalmente com o Gabigol saltando no Beraldo, e aí para fazer as compensações o Wesley saltava no Caio Paulista aqui para diminuir os espaços. Né? Mas de modo geral o Flamengo defendeu não pouco pressionante, digamos assim, uma defesa um pouco mais de postura de contenção, um pouco menos pressionante, mais passiva, né? Porém num bloco médio alto. O Pedro fazia pouca pressão nos zagueiros, então os zagueiros tinham mais liberdade, mais tempo com bola no pé para iniciar as construções. O São Paulo, partindo no 4-2-3-1, com bola em organização ofensiva, ele fazia uma saída de 3, né, com o Rafinha fazendo lateral base e subia o Caio Paulista no corredor, dando amplitude pelo lado esquerdo, enquanto o ponta do lado contrário é quem dava amplitude, o Wellington Rato. E no lado esquerdo trazia o Nestor para o corredor central, né, para jogar aqui no entrelinhas, mais especificamente nesse meio espaço aqui. E fazendo muitas interações com o Caio Paulista, né, pelo corredor esquerdo. Bom, e qual o problema? Com o Flamengo adotando um 4-1-4-1, com o Gabigol como extremo, o corredor direito do Flamengo em fase defensiva acabou ficando muito vulnerável, por conta da característica do Gabigol, de não ser... Ele salta a pressão quando a equipe está em bloco alto, porém quando o adversário progride um pouco no campo, e a equipe adota um bloco médio, o Gabigol ele não é o jogador que vai dar mais combatividade, pressionar, e não vai baixar muito para defender o corredor. Então, em muitos momentos, ele não acompanhava as subidas do Caio Paulista. O que acontecia com isso? Quando ele não acompanhava as subidas do Caio Paulista, o São Paulo conseguia gerar uma vantagem no corredor lateral. 2 contra 1 em cima do Wesley, com o Caio Paulista e Nestor fazendo 2 contra 1 em cima dele. E a partir disso surgiram as melhores chances do São Paulo. Isso ficava ainda mais evidente quando o São Paulo fazia as trocas de corredor. O São Paulo muitas vezes iniciava a construção pelo lado direito com Rafinha, puxava todo o bloco mais para o lado direito. Isso fazia o bloco do Flamengo bascular, balançar para aquele corredor para defender a zona da bola, mais próximo à bola. E aí, quando o São Paulo invertia o corredor, fazia inversão rápida, ele encontrava muito espaço para avançar. E aí, essa situação de superioridade numérica, de 2 contra 1 em cima do Wesley, ficava ainda mais evidente, porque os espaços eram maiores. Então a gente tinha essa situação aqui. Ó. Foi assim que o São Paulo conseguiu gerar suas 2 finalizações no alvo no primeiro tempo, sendo uma delas o gol. E um outro problema que surgiu a partir dessa questão do Gabigol, dessa opção do São Paulo por usar o Gabigol como extremo, foi os espaços cedidos no corredor central. Por quê? Porque quando ele escolhe o Gabigol para jogar como extremo, opta pela estrutura em 4-1-4-1, o que ele faz? Ele tem essa situação aqui, ó, 3 meias no corredor central. Porque como o Gabigol não é muito pressionante, pelo menos não vai dar tanto combate em zonas mais baixas, faria sentido o quê? Vamos fazer um 4-4-2. Certo? Com o Gabigol à frente com o Pedro e uma linha de 4. O problema é que o São Paulo gera muita densidade no corredor central. Tem 4 jogadores aqui. Então geraria uma inferioridade numérica muito grande. Então o São Paulo, pensando nisso, ele, ao invés de utilizar o 4-4-2, ele utiliza o 4-1-4-1. Por quê? Porque ao fazer isso, ele consegue ter um jogador a mais no corredor central. Porém,
essa vulnerabilidade do Gabigol no corredor lateral acabou também vulnerabilizando e expondo o corredor central. Por quê? Porque como o Gabigol, muitos momentos quando a equipe progredia aqui, achava o Caio Paulista, o Gabigol não baixava, o Vitor Hugo, que era o meio pelo lado direito, precisava fazer as compensações. Então ele saía do corredor central para vir dar o combate, para auxiliar o Wesley, e não deixar ele sozinho, para fazer as coberturas aqui e pressionar. Só que quando ele fazia isso, ele abria o corredor central. Esse espaço que estava preenchido por ele não estava mais. E o restante da linha, o Gerson e o Bruno Henrique, muitas vezes não balançavam junto com a linha quando a bola entrava nesse corredor. Então ficava um buraco muito grande aqui no corredor central. E isso permitiu que o Lucas, que era o camisa 10 da equipe, né, o meio atacante, recebesse muitas bolas aqui livre, seja do Caio Paulista ou principalmente do Beraldo. O Beraldo achou muitos passes no Lucas para ele receber por dentro livre, com espaço para girar e acelerar contra a última linha. Então essas foram as duas principais vulnerabilidades do Flamengo no primeiro tempo, decorrentes dessa escolha pela estrutura 4-1-4-1, e que o São Paulo soube explorar muito bem. E foi justamente através daquela dinâmica que eu mencionei anteriormente, né, as situações de 2 contra 1 no corredor esquerdo, que o São Paulo conseguiu chegar ao gol. Como? Quando já chegava no último terço, o que o São Paulo fazia? Normalmente a bola entrava no Caio Paulista, para ele receber aberto, né, através das inversões de corredor, ele recebia essa bola aberto em amplitude, e o Nestor fazia o movimento para fora. O Caio Paulista muitas vezes ia conduzir para dentro, atrair o Wesley, e o Nestor fazia esse movimento aqui. Ó. O Wesley era atraído pelo Caio Paulista, e o Nestor fazia essa diagonal para fora, nas costas do Wesley. Por quê? Porque ele ia receber essa bola do Caio Paulista com mais tempo e espaço para ter uma situação de cruzamento na área e achar o Calleri. E as duas finalizações do São Paulo no primeiro tempo, que foram finalizações no gol, no alvo, foram assim. A primeira, uma finalização mais baixa, mais rasteira, que o Calleri finaliza e o Matheus Cunha defende. E a segunda foi a do gol, uma finalização mais por cima no segundo pau. E aqui, usando aqui o site do SofaScore, a gente pode ver, né? Aqui a gente pode ver o momento ofensivo das equipes, né? Perceba como no primeiro tempo, somente o São Paulo teve volume ofensivo, o Flamengo praticamente não conseguiu atacar. Os momentos que teve bola não conseguiu nem chegar no último terço para criar oportunidades. Foi um jogo de São Paulo mais dominante. E no segundo tempo o panorama se inverte, né? Por conta do gol do São Paulo no primeiro tempo, né? Naturalmente a vantagem do placar jogando fora de casa, o São Paulo adota uma postura mais conservadora no segundo tempo, baixando mais o bloco. E o Flamengo, por conta da desvantagem no placar, aumenta um pouco o ritmo e passa a ter mais a posse de bola, mais bola no campo contrário e mais chegadas no último terço e consegue assim ter mais volume. E o São Paulo não conseguiu sair, o São Paulo não conseguiu contra-atacar. Então o panorama se inverte no segundo tempo. Isso a gente pode ver muito bem aqui pelas estatísticas, né? Você percebe que, como no primeiro tempo, o São Paulo teve mais a posse, com 4 finalizações e as 2 no alvo, que havia mencionado, através daquela dinâmica. E o Flamengo não conseguiu nenhuma finalização. 45 minutos sem nenhuma finalização. No segundo tempo, o panorama se inverte. É o Flamengo tendo mais a bola, conseguindo finalizar mais vezes, foram 6 delas e 2 no alvo, e o São Paulo praticamente nenhuma. Foram uma finalização só e nenhuma no alvo. Ou seja, o jogo se inverte. Só que o Flamengo, diferentemente do São Paulo, não conseguiu aproveitar, não conseguiu converter essa posse em chances claras de gols, em finalizações no alvo. Até tem o mesmo número de finalizações, só que não converte em gol, o que é um problema já recorrente do Flamengo nesses últimos meses. Bom, foi justamente assim que o São Paulo conseguiu vencer o Flamengo, através principalmente do corredor esquerdo, explorando uma vulnerabilidade que o Flamengo demonstrou desde o início do jogo e demorou a reajustar. E com isso o São Paulo consegue uma boa vantagem para o jogo da volta, precisando de apenas um empate para ser campeão da Copa do Brasil.